Conta-se que por volta do ano 250 antes de Cristo, no norte da China, um príncipe jovem estava nas vésperas de ser coroado imperador. E de acordo com as tradições daquele lugar e daquela época, para que isso acontecesse, era necessário que ele fosse um homem casado. Mas como não havia ainda uma eleita pelo seu coração, e sendo um cumpridor fiel das tradições do seu povo, ele sabia que algo deveria ser feito para reverter essa situação. Ele então pede que convoquem as jovens do reino que estavam em idade propícia para assumir o compromisso desse, marca uma determinada data para que essas jovens venham até o Palácio Real, numa recepção que ele dará nesse dia, e diante dessas jovens, ele então lançaria um desafio. E aquela jovem que vencesse o desafio seria escolhida então a sua noiva e futura imperatriz da China. Uma senhora que já trabalhava há muito tempo lá naquele palácio, ouvindo os comentários sobre o que estava para acontecer, vendo os preparativos, sentiu uma leve tristeza no seu coração, porque ela sabia que a sua única filha, apesar da diferença de classe social, nutria um amor muito profundo pelo príncipe. No final do dia de trabalho, essa senhora, chegando em casa, foi contar para a filha o que estava por vir, pensando que a jovem iria ficar muito triste, muito decepcionada, muito desiludida, porque as suas esperanças, mesmo remotas, eram esperanças. E para surpresa da mãe, que esperava a filha numa tristeza imensa, a jovem ficou exultante de alegria. E a mãe não entendeu. Você não está pensando em ir no palácio nesse dia da recepção, ou está? E a jovem respondeu, mamãe, é claro que eu vou. A mãe falou, minha filha, pelo amor de Deus, nesse dia estarão lá as mais belas e ricas jovens do reino. Seja lá qual for esse desafio que o príncipe lançar, você não vai ter chance nenhuma. Porque naturalmente vai ser algo envolvido com riqueza, com beleza, com conhecimento, com popularidade que essas moças poderiam ter. O que você vai fazer lá? E a jovem, olhando para a mãe com os olhos brilhantes, falou, mamãe, você não percebe? Essa vai ser a primeira e última oportunidade que eu terei de ficar bem próxima do príncipe. O amor é lindo, né? Então, alguns minutos próximo do príncipe já ia trazer alegria ao coração da jovem. E a mãe sabia que a menina era perseverante, que nada que ela dissesse ia tirar da jovem essa ideia de comparecer. A mãe, então, tratou de fazer um vestido bonito, de preparar a filha numa situação em que ela não fizesse feio diante das outras. E no dia marcado para a recepção, lá vai a jovem da nossa história. Chegando lá, ela se encanta, que aquele palácio, aquele castelo, né, da China antiga era realmente muito bonito. Entrando no palácio, ela via em cada detalhe da mobília, dos utensílios, uma beleza também. E a sua mãe não estava errada. Lá realmente estavam reunidas as jovens mais belas e ricas do reino. Cada uma com um vestido mais bem elaborado do que a outra, joias, brincos, braceletes, tiaras, anéis. Era uma riqueza imensa. E a jovem ficou ali, admirando daquilo tudo na expectativa de ver o príncipe bem de pertinho. E na hora marcada, prezando também pela pontualidade, o príncipe chega. Pede que todas as jovens se aproximem e ele então diz, mais uma vez, do motivo delas estarem ali, e lança então o desafio. E o desafio era o seguinte, ele falou, cada uma de vocês vai receber uma semente. E vocês terão 6 meses para cultivar esta semente. Aquela que me trouxer no final de 6 meses a mais bela flor que conseguir ter cultivado, será escolhida a minha futura noiva. A nossa jovem ficou numa alegria imensa, porque
cultivar uma flor era algo simples de se fazer. Ela pensou, estou no páreo. As jovens receberam as sementes, né, e cada uma foi para sua casa. A nossa jovem, no dia seguinte, já começou a procurar um vaso adequado, a colocar terra, a colocar adubo, a plantar aquela semente. E mesmo que não entendesse nada de jardinagem, o cultivo de uma semente era algo praticamente simples de se fazer. E ela contou para a mãe numa alegria imensa. E passava os dias cuidando daquela semente. Colocava no sol, aguava, mexia a terra, adubava, tudo aquilo que estava ao seu alcance. Os dias foram passando, mas infelizmente nenhum brotinho surgiu daquela semente. Ela então achou que era o vaso que não estava de acordo, trocou de vaso. Achou que estava com excesso de água, passou a água a menos. Achou que podia ser falta de sol, começou a colocar mais no sol. E foi fazendo, procurando alternativas para que aquela semente germinasse. Nada. No final de 3 meses, não tinha saído nada, nem um brotinho da semente. A mãe, né? Como é que é mãe, né, gente? Quem é mãe sabe, né? Já começou a coçar a cabeça e ficar preocupada. Minha filha, larga isso para lá. Você está 3 meses pelejando aí com essa semente, nada até agora. Esquece isso, desiste dessa ideia, deixa isso para lá. E a jovem, mostrando mais uma vez que era perseverante, falou, mamãe, já pensou se é uma flor que só começa a germinar depois de 3 meses que a semente é cultivada? E eu vou jogar por terra agora tudo que eu já fiz? Não, eu ainda tenho mais 3 meses pela frente. Eu vou continuar. E a jovem continuou cuidando da sua semente. 4º mês, o 5º mês, o 6º mês chegou e nada nasceu daquela semente. A mãe então achou que a filha já tinha esquecido a ideia. Aproxima-se a data da nova ida ao castelo, que o príncipe já havia marcado, e a mãe está lá nos seus afazeres, quando de repente ela vê sair do quarto a jovem toda arrumada, com aquele vestido que ela foi a primeira vez, e com o vaso vazio na mão. A mãe falou, não estou acreditando. Você vai assim mesmo? A jovem falou, vou, mamãe. Mas minha filha, ele falou que vai escolher a flor mais bonita, não tem flor nenhuma aí. Você vai passar papel feio, vão rir de você, vão debochar. Né? Naquela época não tinha bullying, mas ela ia sofrer bullying. E a menina falou, mamãe, esta será com certeza a última chance que eu terei de ver o príncipe frente a frente. É claro que ele vai escolher alguém com uma flor bonita, que não serei eu, vai se casar. E as minhas esperanças, então, vão para longe. Então, eu não posso perder essa oportunidade de estar ali mais uma vez, perto dele. E a mãe, sabendo que a menina tinha personalidade, permitiu que ela fosse. E ela foi. E é claro que chegou lá no castelo e as outras jovens, né, começaram a dar uma cutucadinha de leve nas outras. Porque o que aconteceu dessa vez? Ela se encantou de novo com toda a beleza que havia naquele castelo. Mas além daquilo tudo que ela já tinha visto da primeira vez, as flores que a jovem trazia era realmente a demonstração da criação divina no seu esplendor. Eram flores diferentes, exóticas, de cores vivas, flores que parece que ela nunca tinha visto naquela região. Cada jovem com um vaso, com uma flor mais bonita do que a outra. Ela pensou, vai ser difícil para o príncipe escolher. Tinham flores realmente magníficas. Ele, então, no horário marcado, pede para que todas as jovens são colocadas no salão num semicírculo, para que ele passe observando cada uma daquelas flores. E depois que ele olha detalhadamente cada uma delas, vai para a frente do salão e pede para um de seus súditos que traga a jovem que ele escolheu. E, para a surpresa de todos, a jovem escolhida é a nossa jovem com o vaso vazio. Quem conhece o temperamento feminino, imagina a confusão que deu nesse salão, né? Porque todo mundo começou a reclamar, mas peraí, tem alguma coisa errada. Você falou que escolher a flor mais bonita, escolhe alguém que não tem nenhuma flor no vaso. Então foi um auê, uma confusão danada ali, todo mundo reclamando dos seus direitos. O príncipe, então, espera que os ânimos serenem, que o silêncio volte a reinar no salão e dá a sua explicação. Ele disse, eu disse que escolheria a flor mais bela de todas. E essa jovem trouxe a flor mais bela, que é a flor da honestidade. Porque
Porque todas as sementes que vocês receberam estavam queimadas. Portanto, eram sementes estéreis. Não poderia ter produzido nenhuma flor. Então, a nossa jovem ganhou o coração do príncipe pela sua honestidade. É claro que é apenas uma história, é um conto da antiga China e que os chineses transmitem de geração para geração. E no final dessa história, eles dizem o seguinte: a honestidade é como uma flor, tecida em fios de luz, que ilumina quem a cultiva e espalha claridade ao redor. Independente de tudo e de todas as situações que nos rodeiam, que possamos espalhar essa luz àqueles que nos cercam. E eles finalizam a história. Se para vencer estiver em jogo a sua honestidade, perca, e você será sempre um vencedor. O povo chinês procura cultuar muito esse valor que é a honestidade. É inclusive matéria nas escolas. São feitas cartilhas mostrando o fim daqueles que não foram honestos, que não é um final feliz, e mostrando o verdadeiro valor da honestidade. E num período em que nós falamos tanto sobre isso, vale a pena nós refletirmos sobre essa virtude. Porque é muito fácil a gente apontar o dedo para os defeitos alheios. Mas e nós? Nós também somos honestos? Nós também praticamos a honestidade na sua essência? Temos condições de julgar o próximo, seja qual for a atitude dele? Nós temos uma ilibada ação com relação a essa virtude? Ou nós cometemos também as nossas desonestidades? Então, esse é o tema central da nossa reflexão de hoje. Se formos olhar no dicionário, o que significa honestidade? Característica ou particularidade de honesto, qualidade de quem demonstra honradez, que age de acordo com os princípios da moral vigente. Então, a honestidade é aquele que é honesto, é aquele que age de acordo com a moral vigente. O que é moral? Que princípios são esses? Que características são essas do indivíduo? Então, nós fomos buscar lá no Livro dos Espíritos, na questão 629, onde Allan Kardec pergunta qual é a definição que a gente pode ter de moral. E os amigos espirituais dizem: a moral é a regra de bem proceder. Isso é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, o que os amigos espirituais estão nos dizendo? Que para nós termos moral, para que nós possamos ser honestos, né? Porque vivenciar essa moral, precisamos distinguir o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o que é errado. Diante da observância da lei de Deus. E quando a gente lê isso, a gente fala assim: é observar a lei de Deus está ali, eu estou observando, eu estou vendo. Mas a palavra observância significa cumprir. Então é cumprir a lei de Deus, não só observar, é vivê-la, é vivenciá-la na sua pureza e na sua essência. E o homem vai proceder bem quando ele faz tudo pelo bem de todos, então ele cumpre a lei de Deus. Então, para sermos honestos, nós estamos vendo que vai muito além daquilo que muitas vezes nós restringimos. No aspecto de não roubar, no aspecto de devolver um dinheiro a mais que a gente recebeu. Mas vai muito além do que isso. Vai na honestidade do pensar, no falar e no agir. Na nossa conduta. Isso que eu estou fazendo é correto? Jesus, se estivesse aqui do meu lado, sorriria para mim diante dessa atitude minha ou não? Então, qual que é a lei de Deus? Os amigos espirituais nos dizem que ela está escrita na nossa consciência. Porque no fundo, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Ah, mas ninguém viu. Mas a gente sabe. Quando a gente cometeu um ato ilícito, mesmo que ninguém tenha visto. Nós não temos como fugir da nossa própria consciência. Então, diante da nossa consciência, nós sabemos que não fizemos o que estava na observância da lei de Deus. E aí é muito importante a gente ver isso.
Rui Barbosa, né, que defendeu a justiça, que foi um excelente defensor da justiça, nos disse, e isso há quanto tempo atrás? Ele viveu de 1849 a 1923. Então ele tem essa frase que é muito atual. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderosos nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Nossa, parece que ele falou isso, né? Em 2017, 2016. E olha quanto tempo que a gente vem se arrastando nessa desonestidade, nessa corrupção, nessas ilegalidades que nós trazemos. Então nós precisamos voltar esses valores, fazer uma retomada de consciência, para que nós possamos não ter vergonha de ser honesto. E quando nós fazemos a nossa parte, cada um de nós fazendo a nossa parte, qual vai ser o resultado? Uma mudança da sociedade. Não adianta a gente esperar que essa mudança venha dos altos patamares do governo, por exemplo, dos altos cargos de uma empresa. Não. Nós somos o tijolinho dessa grande construção que é a sociedade do nosso país e do nosso planeta. Se nós não fizermos algo para nos modificarmos para melhor, esse planeta não vai conseguir mudar. Porque a mudança do planeta é a mudança das pessoas que estão vivendo neste planeta. E aí nós temos também uma responsabilidade muito grande com essas gerações que estão vindo aí depois da gente. William Shakespeare disse: nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade. A honestidade é exemplificada. Não adianta eu falar para o meu filho, não faça isso, se eu faço. Não adianta um pai brigar com o filho que o filho fuma, se o pai é fumante. Se ele cresceu vendo o pai fumar. Então nós precisamos passar essa herança de exemplo e de vivência. Quantos pais dizem para os filhos, né? Hoje é um pouco mais difícil, porque os telefones são muito individualizados por causa do celular. Mas um tempo atrás, do fixo, né, que era para a casa toda, quantas vezes? Quem é fulano? E o pai e a mãe falavam, diz que eu não estou. Criança, né? O meu pai não está em casa. E o pai estava. Isso é desonestidade? É. Sem nenhuma explicação. E aí a criança registra aquilo. Quando ele cresce, ele acha que aquilo é natural, aquilo é normal. Ele chega em casa da escola com um apontador que não é dele, um apontador que custa baratinho, não é dele. Fica por isso mesmo. Quando ele cresce, ele começa a tirar outras coisas e também fica por isso mesmo, porque ele acha que isso é natural. Então nós temos uma responsabilidade imensa de exemplo para essas gerações que estão vindo aí depois da gente. Assim como aqueles que vieram à nossa frente também tiveram com a gente. Muitas vezes a gente fala, eu sou honesto porque o meu pai me ensinou assim, porque minha mãe me ensinou assim, né? Porque me fazia voltar e devolver aquilo que eu peguei a mais. Eu tenho uma filha, hoje já uma moça, que quando ela tinha uns 3 anos de idade, eu fui com ela até a padaria e antes de sair de casa ela falou assim, você vai comprar aquele biscoito que eu gosto? Eu falei, não. O dinheiro hoje é para o pão e para o leite. Eu não vou poder comprar aquele seu biscoito. Aí faz aquela birra natural de criança, né? E a gente foi para a padaria. Chegando na padaria, é uma padaria de bairro. Você conhece um, conhece outro, você fica ali conversando, né? Estou comprando leite, a menina perto de mim, o pão. Paguei e vim embora. Da padaria na minha casa era o mesmo passeio. E eu vim com o pão, o leite, ela do meu lado, conversando com ela. Quando eu chego na entrada do prédio onde eu moro, é que eu percebi que o trajeto todo, a molequinha veio com as 2 mãos para trás. Criança não faz isso, porque criança espoleta, gesticula. Aí eu por cima olhei. Vocês já adivinharam o que estava nas mãozinhas dela atrás, né? O tal do pacote do biscoito que ela queria. E aí a gente põe a mão na consciência. E você fica assim, nossa, eu sou espírita, eu tenho que devolver. Mas é uma criança. Tão pequenininha, não fez por mal. Porque é o coração de mãe, da gente querer justificar. Eu fui em casa, coloquei o pão, coloquei o leite, pensando naquilo. Vamos voltar agora na padaria. O irmão mais velho falou, mãe, deixa pra lá, ninguém viu. Ela é pequena. Aí eu virei para ele e falei assim, é de pequeno que aprende.
Daí a pouco, ela está ali na loja americana tirando as coisas daquele balcão de bala, de chocolate, e achando que isso é o certo. Por mais, não que isso seja exemplo, porque não é uma situação fácil, né? E na hora a gente fica em dúvida mesmo, voltei com ela, aos prantos, parecia que o mundo tinha acabado. Para ela devolver o pacote de biscoito, porque eu levar também não fazia efeito. Voltamos à padaria. Chegamos lá, falamos com o dono da padaria, olha, eu não vi, ela pegou o pacote de biscoito, e ela com as mãos para trás, não querendo devolver, foi resistente. Estava parecendo a historinha da menina chinesa. E tinha um senhor na fila que falou comigo assim, minha senhora, só não precisava deixar a menina passar por isso, não, ela é tão pequenininha. E eu virei para ele e falei um ditado que a minha avó falava, é de pequeno que torce o pepino. Hoje, ela adulta, se ela fizer isso, a responsabilidade é dela. Eu vou ter a minha consciência tranquila que no momento exato eu fiz o que era certo. Era devolver. Ela tinha que aprender as limitações. Não pode? Não pode. Não tem dinheiro para aquilo? Não tem dinheiro para aquilo. Nós temos que viver de acordo com as nossas condições. Porque senão nós vamos achar que as coisas alheias nos pertencem. E não é assim que acontece. E aí, diante dessa história, nós temos uma outra história aqui. Essa menininha é a Malu. A Malu tem a idade que a minha filha tinha na história, 3 anos de idade. A mãe da Malu chega na cozinha e vê a sua geladeira branca, toda decorada Malu, com aquela canetinha hidrocor. Foi você que rabiscou minha geladeira? Não foi eu. Foi quem, então? Olha aqui. Foi eu. Quem fez isso? Olha pra mim. Foi você que rabiscou minha geladeira? Mãe, vem cá. Não Deixa eu sabe? pensar. O que é isso na sua mão? Mãe, tô pensando. Estou pensando. Mãe, Oi. tô pensando. Tá pensando? É. Deixa eu ver sua mão. O que é isso na sua mão aí? Eu vi uma Isso aqui, Malu. O que é isso? na mão. O que é isso aqui? Não, dedo. Caneta? caneta. Foi você que rabiscou, né? Mãe, Vem cá. Vem cá, tô falando com você. Vem cá. Foi você que fez isso aqui? que? Foi você que fez isso aí? Esse aqui? É, foi você? Foi? Não, tá bom. Vou pensar. Olha, macarrão! Não, não disfarça não. Fecha isso aí. Mãe, Não deixa. Que macarrão? Eu quero saber se foi você que rabiscou a geladeira. aqui? É, aí, foi você? Não foi eu, era ali. Bolinha. Ah, você fez bolinha? É. Pode rabiscar a geladeira? Deixa eu pensar. Deixa eu pensar, é mole. Olha pra mim. Pede desculpa. Pede desculpa agora. Desculpa, mãe. Essa situação é uma situação corriqueira, né? Acontece. Mas muitas vezes a atitude dos pais é perguntar: foi você que fez? E cadê o medo da gente responder e da gente assumir? Então, muitas vezes, nós colocamos a pessoa numa situação que a mentira é, talvez, no caso dela, até teve uma boa escapatória que ela estava pensando, né? Ela não disse nem que sim, nem que não. Mas muitas vezes nós fazemos isso. Se a mãe da Malu chega ali e fala: Malu, foi você que rabiscou a geladeira. Você está com a caneta na mão, né? Foi você que estava aqui na cozinha. Aqui não é lugar de fazer isso. Você, quando quiser desenhar, tem que pedir um papel, tem que pedir um caderno. A conversa tem que ser conduzida de tal forma, vamos limpar juntas a geladeira, para que a criança entenda que atitudes corretas terão consequências corretas. Atitudes incorretas terão consequências assim também. Tudo que nós fazemos tem consequência. Seja algo de bom ou algo que não é tão bom assim. Então, nós temos que ver a nossa conduta diante de uma situação dessa. Gente, quantas vezes até adulto, né? Não sei se já aconteceu na casa de vocês, na minha casa eu já escondi o último pedaço de pudim e de repente eu chego do trabalho, ai, aquele pudim que eu escondi, vou comer, né? Quando eu chego lá, cadê ele? Aí você não pergunta assim: quem foi a criatura, filho de Deus, que comeu o pudim que estava aqui? Não é assim que a gente pergunta, né? Quem foi que comeu o pudim que eu tinha guardado? E aí as pessoas ficam com medo da reação.
E não querem nem dizer quem foi. Se eu chegar aqui e falar, nossa, que mesa bonita, quem arrumou? Aí aparecem 10. Falo, nossa, quem foi que fez isso aqui desse jeito? Não aparece ninguém. Então, a maneira como a gente conduz já nos deixa numa situação sem saber. Por quê? Porque a gente foi acostumado também com o medo, com a opressão, com o castigo. E não é por esse lado. É a parte da conversa e da explicação. De voltar atrás e consertar aquilo que fez. Não, não pode fazer isso. Nós vamos agora limpar e vai dar trabalho para limpar. Ela vai sentir o trabalho que vai dar para ela poder esfregar e tirar aquelas manchas. Então, quando tiver o pensamento de refazer aquilo, ela vai pensar no resultado. Eu vou ter que limpar de novo? Vai valer a pena aquilo? E com isso, a gente vai construindo essa virtude, moldando essas crianças, esses espíritos que estão começando a sua jornada reencarnatória mais uma vez. E a gente tem que fazer isso para que no futuro a gente tenha situações como essa. Pai tem 2 filhos, um mais levado que o outro, né? Um passa lá e derruba a jarra. E o pai já fala, o seu irmão vive quebrando coisas. O menino tem 2 atitudes. Realmente, meu irmão vive quebrando as coisas. Ou então fazer isso que ele fez. Não, pai, fui eu quem quebrei. Então é isso que nós precisamos. Da honestidade na base, para começar. Para quando ele se torne um adulto, essa semente que foi jogada ali na infância comece a germinar e produzir bons frutos na vida adulta. E isso significa o quê? Significa uma mudança. Gandhi disse isso, seja a mudança que você deseja ver no mundo. Então não adianta a gente reclamar que o mundo está de cabeça para baixo se nós não estamos fazendo nada para modificá-lo. E aí tem uma história muito interessante de Gandhi, né? Gandhi era um líder na Índia, em vários sentidos, e as pessoas o procuravam, inclusive, para conselhos. Então, Gandhi atendia as pessoas, faziam filas imensas, igual a gente assistia na época de Chico Xavier, filas imensas de pessoas querendo um consolo através do Chico, procuravam Gandhi também, para uma orientação. E depois de ficar horas na fila, uma mãe com o seu filho aí de uns 8, 9 anos de idade, chega na hora de ser atendida por Gandhi e ela fala assim, por favor, Gandhi, peça ao meu filho que pare de comer açúcar. Bobagem, né? A mãe podia falar em casa e resolver isso. Mas aquela história, santo de casa não faz milagre, o menino não atendia a mãe. Mas por que a mãe queria que o filho parasse de comer açúcar? A Índia de hoje é um país ainda com um desenvolvimento não avançado, com muitas limitações e com muitas dificuldades. Na época de Gandhi, essas dificuldades eram ainda maiores. O número de dentistas eram poucos. Os aparelhos odontológicos, menos ainda. Os tratamentos eram sofridos. Se as pessoas consumissem muito açúcar, ia criar um número muito grande de cáries. Eles não tinham a água com flúor, não tinham atendimento à higiene bucal, com pasta de dente e escova de dente para toda a população. Então as pessoas consumiam muito doce, muito açúcar, geravam cáries, e essas cáries levavam muitas vezes a óbitos. Por quê? Porque como é um buraco no dente, é uma infecção, passava por ali, podia inclusive atingir a corrente sanguínea e a pessoa desencarnar, levar ao óbito. Então a preocupação daquela mãe tinha fundamento. Então era mais fácil a criança deixar de comer o açúcar para que evitasse esses problemas futuros. Então ela pede a Gandhi. Gandhi então olha para a mãe e fala assim, por favor, volte daqui a 2 semanas com seu filho. Ela saiu da fila e foi embora. Daí a 2 semanas, passou horas na fila de novo, aguardou de novo a sua vez de ser atendida. Quando chega na vez dela, ela pede, por favor, Gandhi, peça a meu filho que pare de comer açúcar. Gandhi então coloca as 2 mãos nos ombros do menino, olha bem nos olhos do menino e diz, meu filho, para o bem da sua saúde, pare de comer açúcar. O menino diz que sim com a cabeça, e a mãe já ia saindo da fila quando ela volta e fala para Gandhi, o senhor me desculpe, mas eu tive aqui há 2 semanas atrás. Se era para dizer só isso, o senhor não poderia ter dito há 2 semanas atrás, quando eu estive aqui? Gandhi olha para a mãe e fala, eu não poderia dizer isso, porque até 2 semanas atrás, eu também comia açúcar. O que significa isso? Honestidade.
Como que ele vai dar um conselho para alguém de algo que ele ainda não faz? Então ele precisava parar de comer açúcar para que aquele seu conselho fosse um conselho honesto, verdadeiro, de acordo com os princípios que ele acreditava. Então ele precisava que isso acontecesse. E isso se chama, nos dizeres de Zé Raul Teixeira, a virtude da coerência. José Raul Teixeira, um orador espírita e escritor, diz que a honestidade é a virtude da coerência. E ele diz o seguinte: como é que pode um médico pneumologista que cuida dos pulmões trazer no seu jaleco um maço de cigarro? Como é que pode uma pessoa que é religiosa, que se diz seguidora dos princípios cristãos, que quer a paz do mundo, provocar o inferno dentro do seu lar? Como é que pode uma pessoa que é educada com os outros no trânsito virar uma fera, sair xingando, reclamando? Então, a honestidade, a gente está vendo que é um campo vastíssimo. Nós precisamos ser coerentes daquilo que nós fazemos, com aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, para que nós tenhamos realmente uma mudança para melhor, para que nós possamos realmente vivenciar essa virtude na sua plenitude. E aí a gente encontra na internet uma campanha que é: diga não a pequenas corrupções. Porque é muito fácil a gente falar de escândalos financeiros, é muito fácil falar de desfalques milionários, mas e nós? Será que nós não cometemos, ou já cometemos, alguma dessas pequenas corrupções que estão listadas aqui? Falsificar carteirinha de estudante. Hoje, como é tudo muito digital, é um pouco mais difícil, mas quem quer faz, né? Mas no meu tempo, que foi ontem, que era aquela caderneta que carimbava a presença, nossa, estou denunciando a minha idade, né? E que vinha escrita à mão a data de nascimento, a gente queria entrar no cinema, pagar meia, ou assistir um filme de 18 sem ter 18, a gente falsificava a carteirinha. Muitos falsificavam nota, quando os pais tinham que assinar boletim, por aí vai, né? Roubar TV a cabo. Hoje, gente, existem empresas que roubam um canal de TV a cabo e cobram por isso. Cobra por isso. Tem boleto para a pessoa pagar. Ele puxa o sinal, né, de uma pessoa que paga e cobra ainda por esse roubo. Igual roubar energia elétrica, água e tantas outras coisas que forem possíveis, né? Ontem eu estava vendo uma reportagem na televisão de um rapaz que foi numa rua inteira em São Paulo e roubando uma tampinha do hidrômetro. Roubou uma rua inteira. E aí, mas por que ele quer uma tampinha? Me parece que por baixo daquela tampinha tem um pedacinho pequeno de cobre. Então ele ia tirar todos os cobrezinhos dali para poder trocar por droga. Então uma coisa assim que a gente acha uma bobagem, uma tampinha de um hidrômetro. Então começa nessas pequenas coisas, né? Comprar produtos falsificados, e alguém pode falar para mim assim: não, mas espera aí, o original é muito caro, né? Eu comprar um CD original é muito mais caro do que eu comprar um CD falsificado. E só existe falsificação porque existe quem compra. Mas o original ele tem que ser caro, porque desde o início do seu processo até o final, quando ele é vendido nas lojas, ele passa por várias etapas e vários impostos e vários funcionários que precisam ser pagos. Então, o preço final dele é um preço X que cobre todas essas despesas anteriormente. E o falsificado? Compra um CD virgem, grava em casa de qualquer jeito e põe lá para vender. Não pagou nem o imposto, não pagou a ninguém. Então, é claro que o falsificado tem que ser mais barato. E o que a gente faz diante disso? Nós temos duas opções. Ou eu junto dinheiro para comprar o original, se eu faço muita questão, ou eu não compro o original, porque eu não posso. Que aí, se eu deixar de alimentar esses que são falsificados, vai deixar de ser produzido. Só existem produtos falsificados porque há quem compre. E quem é que está sendo prejudicado nisso? Aqueles que trabalham na originalidade daqueles produtos. E aí estão perdendo. A gente não sabe se é mão de obra escrava nesse produto falsificado, se existem pessoas que estão trabalhando sem salário. Então, de repente, a gente está alimentando uma cadeia perigosa, sem a gente ter noção daquilo. Furar fila. Ah, mas eu estou com tanta pressa, o fulano está lá na frente, né? Na boca do caixa para ser atendido, eu conheço ele. Eu estou com pressa. Ah, mas se eu estou com pressa, saísse de casa mais cedo. Se programasse.
Quem garante que logo atrás daquela pessoa não tem alguém ali que teve alta do hospital agora e está passando mal? E era o último dia para pagar a conta e está ali. A gente não sabe das realidades do outro. Por que a nossa emergência tem que ser prioritária? Por que a do outro não é? Então nós temos que respeitar aquele que chegou mais cedo. O fura-fila é alguém que chegou atrasado e quer ser atendido primeiro. Ah, mas e os outros? Tentar subornar o guarda para evitar multas. Não, seu guarda, mas eu parei aqui 10 minutos. Né? O guarda vai falar, mas a placa não está escrito que pode parar 10 minutos. Quando pode, está escrito. Então, muitas vezes, nós sabemos que não podemos fazer aquilo, fazemos com consciência, mas na hora que vem a consequência daquele ato, a gente quer reclamar. Né? E aí o injusto, o errado, é o guarda que veio multar a gente. Pensa bem. Por um excesso de velocidade ou por uma coisa qualquer. Na Polícia Rodoviária Federal, então, acontece isso demais. Né? Que às vezes eles passam com mercadorias e querem oferecer até uma mercadoria em troca disso aí. Colar na prova, isso a gente nunca fez, então a gente não precisa nem comentar sobre isso. Né? É desonesto? Claro que é. Eu estou colocando uma resposta na prova que eu não sei. Que eu precisei usar de um subterfúgio. Eu tive que olhar em algum lugar. Eu estou atestando ali que eu não sou capaz de fazer aquilo. A minha sobrinha esses dias estava falando comigo assim, pois é, fiz uma prova já na faculdade. Precisava de 3 pontos para passar e eu não consegui passar. E eu fui falar com o professor, para ver se ele conseguia dar os pontos para ela. E ela disse para ele assim, poxa, mas eu sou uma aluna exemplar, eu não falto a sua aula, eu participo, eu faço pergunta, e você não vai me dar os 3 pontos? E a resposta dele, justamente por você ser uma aluna exemplar, inteligente, não faltar aula e participar, que você tem condições de fazer uma prova e conseguir os 3 pontos. Ela não estava certa de pedir os 3 pontos, né? Porque foi algo que ela não conseguiu vencer. Então ela precisa se preparar mais para tentar vencer aquilo ali. É difícil a gente explicar, a gente falar, porque o mais fácil é aquilo, mas eu estudei tanto, eu dediquei tanto e eu não consegui. Não, não foi tanto. Porque se fosse tanto, a gente tinha conseguido. Tem gente que consegue escalar montanhas, escalar o Everest, treinou para aquilo. Né? Então, cada um dentro da sua realidade. Bater ponto pelo colega de trabalho, por isso que hoje tem câmeras nos pontos, senão não precisava. E apresentar atestado médico falso. Na televisão aparece isso demais também. Né? Pessoas que vão renovar o auxílio-doença. Outro dia apareceu um rapaz que estava andando normalmente com uma moça, e a moça segurando as muletas. Chegou perto do posto do INSS que ele ia pedir, né, para esticar um pouco mais esse auxílio-doença dele. Ele calçou um gesso, porque era uma bota de gesso. Calçou, colocou as 2 muletas e o repórter atrás estava filmando. Ele entrou lá. Desonestidade. Não, mas os desonestos são aqueles que aparecem nos noticiários da televisão, só. Né? Então a gente tem que pensar sobre isso. E aí, diante disso, o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Nossa, todo mundo fura fila, todo mundo para o carro no lugar, mas é errado. Então o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Mesmo que seja só a gente para fazer aquilo ali. E aí eu encontrei essa charge, né? Quem quer mudança? Todo mundo levanta a mão. Quem quer um Brasil melhor? Todo mundo levanta a mão. Quem quer um Brasil mais feliz, mais rico, mais produtivo? Todo mundo vai levantar a mão. Mas na hora que pergunta, quem quer mudar para ter um Brasil assim? Aí a gente começa a olhar de lado e sair de fininho. E aí o Divaldo diz que quando a gente fala, não, mas nós estamos vivendo uma crise. Ele diz, a grande crise da humanidade é o ser humano. É a crise moral. Essa crise que nós falamos tanto, que nós estamos vivendo, ela não é uma crise econômica, ela não é uma crise política, ela não é uma crise financeira, ela é uma crise moral. Ela é uma crise das pessoas que estão se afastando das leis de Deus, que estão procurando caminhos que não são os ideais. Por isso que a gente está vivendo nessa turbulência. É claro que agregado a isso está o momento que a gente está passando, né, de transição, que toda transição é um momento de turbulência, mas estamos vivendo num momento feliz. Nossa, é maluca. Vivendo num momento feliz, estamos vivendo num momento feliz. O Brasil nunca teve tanta luz quanto ele está tendo agora. O alto está derramando luzes em cima do nosso país. Mas não é possível, um escândalo atrás do outro. Sabe por que tem muita luz no nosso país? Entra num quarto totalmente escuro. A gente consegue ver a sujeira? Não.
E quando está bem iluminado? A gente consegue. Então nós estamos enxergando sujeiras porque o país está bem iluminado. Não dá mais para botar por baixo do tapete. A gente consegue enxergar tudo. Então é a hora da limpeza. É a hora da organização. É a hora da varredura do que é certo e do que não é. Então nós estamos passando por um momento feliz. Antes essas coisas virem à tona do que ficar embaixo do tapete, como já ficou durante muito tempo. Então nós temos agora a oportunidade de repensar as nossas atitudes e mudar o rumo daqui para frente. E isso é maravilhoso. Ah, Verônica, você é uma pessoa otimista? Eu sou uma pessoa confiante. Esse planeta não está desgovernado. Quem que é o governador desse planeta? Jesus. É um cara de envergadura. Então eu confio na capacidade desse espírito. Então as coisas que estão acontecendo estão sob o controle dele, sob a liderança dele. Então, embora no nosso ponto de vista pequeno, a gente ache que está tudo perdido, não está tudo perdido. Está tudo tendo um direcionamento, que pode ser que a gente não compreenda, mas tem um direcionamento. Então vem aí a confiança. E aí, diante disso, eu busquei nessa Transparência Internacional de 2016, que é um órgão que eles fazem pesquisas anualmente em vários países do mundo, para procurar saber quais são os países mais honestos. Então, nessa última pesquisa do ano de 2016, que eles fazem sempre isso no segundo semestre, então de 2017 ainda não tem. Nós temos ali os 10 países mais honestos do mundo, e até um tempo atrás passou no Fantástico uma reportagem, né, sobre a Dinamarca. Então nós temos ali Dinamarca, Finlândia, Suécia, Nova Zelândia, Holanda, Noruega, Suíça, Singapura, Canadá e Alemanha. Aí vamos olhar o de 2015, vamos olhar o de 2014, de 2013. Aqueles 3 primeiros ali, eles mudam de lugar, mas são sempre os mesmos. E aí tem uma história interessante de um professor universitário que foi fazer um intercâmbio, professor universitário brasileiro, que foi para a Suécia fazer um intercâmbio. Chegando lá, ele foi pegar o metrô. Então tinha as catracas, que são as roletas, para as pessoas passarem no metrô, todas elas com fila. E uma roleta sem fila nenhuma. E ele lá na fila ficou meio incomodado. Poxa, porque tem um monte de gente aqui, ninguém passa naquela. Passava por aquela ali, esvaziava um pouco a fila. E nessa que estava vazia, tinha uma que seria uma agente, uma jovem. E ele chegou lá e foi perguntar para ela, por que essa catraca está sem fila? Ela falou, porque essa aqui, ela está liberada. Isso aqui é para alguém que, por um motivo ou outro, teve um contratempo, está sem o dinheiro da passagem do metrô, porque a fila era para passar, né, o ticket. Aí a pessoa está sem o dinheiro, ela passa direto. Então passa por essa roleta aqui. Aí ele, como bom brasileiro, perguntou para ela assim, mas aqui, e se tiver alguém com dinheiro, né, e quiser passar por aqui? Ela olhou para ele e falou assim, mas por que alguém faria isso? Olha o que é a cultura de um povo. A sueca não podia admitir que alguém tendo dinheiro no bolso para pagar a passagem do metrô ia utilizar uma roleta que estava grátis para quem não tinha. Porque perdeu, porque foi roubado, porque, enfim, seja lá qual fosse o motivo. Aí ele disse que, humildemente, né, ele saiu dali e voltou para o lugar dele na fila. Eles são. Mas então por que a Suécia está nesse patamar? Porque o povo já desenvolveu essa virtude. Por que eu não nasci na Suécia ainda? Porque eu ainda não sou tão honesto quanto eles. Por isso que nós nascemos num país assim. Porque assim como existem os 10 países mais honestos, se a gente virar o final dessa lista, o que nós vamos encontrar? Os mais desonestos. Vocês estão preparados? O coração tá bom? Vai lá, hein? Vamos trazer, então, os mais desonestos do mundo. Olha lá. Tchan, 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 tchan. Não acharam o que vocês estavam procurando, né? Eu também fiquei tão feliz quando eu não achei. Os mais desonestos. Somália, Coreia do Norte, Afeganistão, Sudão, Sudão do Sul, Líbia, Iraque, Uzbequistão, Turcomenistão e Síria. O 8 e 9 são países que eram da antiga União Soviética. Então, naquele desmembramento, né, não tinha uma solidez para formar ali. E aí a pergunta fica, gente, mas cadê o Brasil, né? 76º lugar. Então, os países mais desonestos do mundo, numa lista de 117 países, o Brasil ficou no número 76. O que significa isso? Que existem países mais honestos do que o nosso, mas também existem mais desonestos do que o nosso. Né? Então, nós não nascemos no pior país do mundo, não. Nós nascemos num país com as realidades necessárias à nossa evolução espiritual. Se nós já tivéssemos vencido essa virtude, nós teríamos nascido na Dinamarca, na Noruega, na Suécia. Esses países não têm problemas? Tem.
mas o tipo de problema talvez diferente do nosso. Eles já venceram. Assim como aqueles outros lá, também tem outros muito mais difíceis, talvez, do que os nossos. Não tem recurso, por exemplo, hídrico, tem problema de água. Além de problemas de virtudes ou vícios morais, ainda tem, às vezes, as características geográficas do país, que não é tão abençoado assim. Então, nós temos aí essa relação para a gente poder pensar, né? O que nós estamos fazendo pelo nosso país? Queremos um país melhor, mas qual é a nossa contribuição com relação a esse fator que é a honestidade? E aí a gente procurou também lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 3, tem esse espírito, Joseph Bré. O que acontece? Na época que Kardec estava codificando a doutrina espírita, ele fazia várias evocações. Ele chamava espíritos que estavam no mundo espiritual para dar o seu depoimento de como eles estavam lá. E uma jovem procura Allan Kardec na Sociedade Espírita de Estudos Parisienses, querendo saber notícia desse Joseph Bré, que era o avô dela. E aí ele está numa condição mediana de felicidade. Porque lá nessa segunda parte do Céu e Inferno, tem os espíritos que estão felizes no mundo espiritual, tem os mais ou menos, tem os sofredores, tem os infelizes, tem uma seleção que Kardec fez. E aí ela fala para Kardec assim, olha, eu não acredito que tenha sido meu avô, porque meu avô era um homem de grande honestidade. Então ele deve estar no mundo espiritual feliz. Essa comunicação aí que diz que está mais ou menos, eu não estou acreditando, não. Então Kardec chama esse espírito de novo e pergunta para ele, por que você não está feliz? A sua neta falou que você foi uma pessoa exemplar, né, uma conduta exemplar. E ele vai dizer o seguinte para Kardec, existem dois tipos de honestidade. Tem uma honestidade segundo os homens e tem uma honestidade segundo Deus. Segundo os homens, ele foi honesto. Segundo Deus, não foi tanto assim. Daí porque a sua infelicidade no mundo dos espíritos. O que é para ele, então, essa honestidade segundo os homens? Aquele que respeita as leis de seu país. Então, no Brasil, um homem que se casa com 2, 3, 4 mulheres, ele é desonesto. Porque a lei do país não permite isso. Agora, se ele for lá na Arábia, no Kuwait, ele pode ter até 10. Sendo que possa sustentar a todas. Tá? Por isso, para que ele não tenha... O pensamento deles é assim, para que ele não tenha amantes, ele tem esposas. Só que cada esposa vai ter a sua casa e vai ter que ser sustentada por ele. Se ele não puder sustentar, a lei não permite. Né? Então, por isso que acontece nesses países muçulmanos, e às vezes, assim, hoje em dia, o cara já não está querendo ter muita não, tá, gente? Está dando muita despesa. Então, ele já está pensando, já está reduzindo um pouco o número de mulheres ali. Então, respeitou a lei do país, ele é honesto. Nesse caso, esse é. Se fosse no Brasil, ele não seria. Quando não faz ao mal ao seu próximo ostensivamente, né, que todo mundo fica sabendo, mas frequentemente toma a honra e a sua felicidade sem escrúpulo, do momento em que o código ou a opinião pública não pode alcançar o culpado hipócrita. Então, eu vou difamar uma pessoa que eu conheço. Não vai para o Jornal Nacional, né? Não vai para o Jornal Hoje. Então, não é uma coisa ostensiva, não é o país inteiro que está sabendo. Mas eu não estou sendo honesta. Então, a justiça não pode prender por calúnia e difamação, porque não teve uma ação, mas aquela pessoa acabou com a vida da outra. Mas se ela não fez isso ostensivamente, se não tornou público, é como se fosse uma pessoa honesta diante dos homens. E segundo Deus, é aquele que, possuído de abnegação e amor, consagra a existência ao bem. Aquele que, animado de um zelo sem limites, for ativo na vida. Ativo, trabalhar, fazer algo produtivo. Ativo no cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho. A gente faz isso. Quando vira o mês, o que é a primeira coisa que a gente faz? Olhar o calendário para ver se tem o quê? Feriado. Não é? E quando tem uma emenda, então, beleza, esse mês vai ser bom. Nós estamos exemplificando aos outros que nós gostamos de trabalhar. Né? Então a criança pequena vai falar, nossa, trabalhar deve ser uma coisa horrível. Meu pai e minha mãe ficam doidos por um feriado. E aí cresce com aquela mentalidade. Então olha a honestidade aí. Ativo na prática do amor de Deus e do próximo. E agora, ó. Assim, o homem honesto perante Deus deve evitar cuidadosamente as palavras mordazes, veneno escondido nas flores, que destrói reputações e acabrunha um homem, muitas vezes cobrindo-o de ridículo. Homem honesto é aquele que usa bem as palavras, que não defama de ninguém. Está vendo como é que é bem mais amplo do que a gente imagina?
O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre cerrado o coração a quaisquer germes de orgulho, de inveja, de ambição. Deve ser paciente e benévolo para com aqueles que o agredirem. Nossa Senhora, hein? Deve perdoar do fundo da alma, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o ofenda. Deve, enfim, praticar o preceito conciso e grandioso que se resume no amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então isso aí é para a gente colar lá na porta da geladeira, na janela, na escrivaninha, no computador, para a gente ler, e isso poder interiorizar dentro da gente, para que a gente possa depois sair e começar a praticar essa honestidade. E aí nós temos um exemplo do nosso amigo Chico Xavier. Chico Xavier, quando publicou seu primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo, é um livro de poemas. E a psicografia são de poetas famosos, Olavo Bilac, Casimiro de Abreu. E foi um livro que criou muita polêmica. Porque o estilo literário é desses autores. Mas esses autores tinham morrido. Como é que um cara chega e diz que tem aquelas poesias? Então foi uma época de muita polêmica, muito tumulto. Então esse livro foi publicado, Chico sempre afirmando que o livro não era dele, que ele era apenas um instrumento dos espíritos. E foi passado por análises, enfim. E ele estava passando uma fase na vida dele muito difícil, ele estava desempregado logo depois, porque todo o livro, desde o primeiro, ele nunca recebeu uma renda pela venda. E como ele estava desempregado há muito tempo em Pedro Leopoldo, ele achou melhor ir para Belo Horizonte passar uns dias lá, porque tinha uma família conhecida deles que ficou de arrumar algum emprego para ele. E ele ficou na casa desse casal uns 3, 4 meses e não conseguiu nada. E ali ele conheceu muita gente que ficou de arrumar um emprego para ele, mas efetivamente nada. Ele então resolve ir embora porque ele está se achando um peso naquela família, dando despesa. Então ele achou melhor voltar para Pedro Leopoldo. Esse casal leva ele até a estação de trem, que ele ia pegar um trem. Tinham compromissos, não podiam ficar com o Chico ali, vão embora e deixam ele esperando o trem. E aí chegam 2 homens que Chico já havia conhecido, que tinham visto alguma coisa de emprego. E aí, Chico, tudo bem? O que você está fazendo aqui? Ah, estou esperando o trem, vou voltar para Pedro Leopoldo, porque eu não consegui nada, não quero ficar aqui, contou a história. E um deles falou para o Chico, ô Chico, a gente tem uma proposta para você, um emprego bom. Aí os olhinhos do Chico brilharam. Olha, é um dinheiro bom, que vai dar para você voltar a estudar, vai dar para você mandar para sua casa para ajudar a sua família lá. Aí o Chico, nossa, mas que benção, já ia embora, e aí? Né? É de quê? Eu vou fazer? Já ficou naquela euforia toda. Aí o rapaz falou com ele assim, só tem uma condição. Sempre tem, né, gente? Só tem uma condição. Aí o Chico, qual que é a condição? Não, eu faço, né? É para trabalhar 24 horas, eu trabalho, ele estava topando tudo. Você vai ter que dizer que esse livro aí, o Parnaso de Além-Túmulo, foi de sua autoria. Aí o Chico falou, não posso falar isso. Eu não tenho condições intelectuais de escrever um livro daquilo ali, isso aí é obra dos espíritos. Eu não posso falar isso, ninguém vai acreditar em mim. Eu já falei que não é minha, não tenho como. Aí um deles falou assim, não, Chico, a gente já pensou nisso. Você conhece um pássaro chamado sofrer, que é esse pássaro aí? O Chico falou, não. Olha, esse pássaro, ele tem a capacidade de imitar outros pássaros. Então, se ele escuta o canto do sabiá, ele imita, do rouxinol, do bem-te-vi. Nós vamos dizer que você é como esse pássaro, o pássaro chama sofrer. Você é um sofrer da literatura. Você imita a característica literária desses poetas e escreve o livro. O Chico sabia que aquilo não era honesto. Ele não podia falar que era dele, uma vez que não era dele. E aí ele fecha os olhos, pensa em Emmanuel, e Emmanuel aparece do lado dele de braços cruzados. E ele fala para Emmanuel, Emmanuel, você ouviu o que eles disseram? Emmanuel falou, ouvi, meu filho. E aí, o que você acha que eu devo fazer? Da perguntou, da titubeou, né? Emmanuel olhou assim e falou assim, o trem já está vindo. Entra nele e volta para Pedro Leopoldo. Você, Chico, não é um sofrer, mas ainda tem que sofrer muito na vida para aprender. E aí a gente sabe o que aconteceu, né? Chico voltou e escreveu mais de 400 livros psicografados. E aí, diante desse exemplo de muitos outros que passaram pela vida do Chico, ele nos disse o seguinte, o mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para gerações do futuro. Uma corrompe a vida, a outra enobrece a alma. E aí a gente vai voltar lá no finalzinho daquele conto chinês, que a moral da história era essa. Se para vencer estiver em jogo a sua honestidade, perca.
e você será sempre o vencedor. Foi o que Chico fez. Ele abriu mão daquela desonestidade e foi um vencedor na sua reencarnação. E aí, para finalizar, nós vamos lembrar dessa frase de Jesus que está em Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que Jesus está querendo dizer com isso? Aquilo que é correto, sim. Vamos fazer, vamos apoiar, vamos seguir. Aquilo que não é correto, que é contrário às leis divinas, que é contrário à moral, à ética, à honestidade, nós temos que dizer não, isso eu não faço, com isso eu não vou compactuar, para que a gente possa ter a nossa consciência tranquila. E uma vez que nós tenhamos a consciência tranquila, nas palavras de André Luiz, os nossos atos demonstram a proximidade ou a distância em que vivemos da lei divina. Se somos pessoas mais honestas, estaremos mais próximos de Deus. Se continuarmos insistindo na desonestidade, mais afastado nós estaremos. Cabe a nós a escolha. Queremos estar mais próximos de Deus ou mais afastados? Então, meus irmãos, que nós possamos pensar sobre isso e dar um rumo diferente na nossa vida. E tenhamos certeza que a pleiade de amigos que está aí atrás, torcendo por nós, nos incentivando a nos melhorarmos, é muito grande. Muita paz para todos nós.